da economia. Veja só, o orçamento de 2023, Francisco, foi a PEC, porque não tinha previsto o dinheiro para o Bolsa. E teve deputado aqui que votou contra. Deputado cristão, eu vou dar uma aspa, tá certo? Que votou contra, parlamentar que votou contra. Mas votou contra, não foi contra Lula, o governo Lula, não. Foi contra o povo, tá certo? Porque se não tem dinheiro, Francisco, no orçamento, o governo pode pagar alguma coisa, meu? Não, não pode. E quando a gente olha a questão do Bolsa Família para a região Nordeste, em cidades como a minha, eu sou lá de Bom Conselho, em Pernambuco, né? 80% das pessoas recebem Bolsa Família. 80% das pessoas em idade ativa e pessoas que não têm. Aqui no nosso estado de Pernambuco, eu vou dizer um número para não errar por muito, em torno de 60% a 65% recebe Bolsa Família. O parlamentar do nosso estado que vota contra um projeto que faz Bolsa Família, é preciso uma reflexão das pessoas que votaram nele. Porque como é que um parlamentar da nossa região, um benefício que é para a população pobre, carente, o indivíduo vai lá e vota contra? Isso é um absurdo, né? E não tinha no orçamento. Foi preciso a PEC. Do mesmo modo agora que, como o governo refreou as aposentadorias, o governo vai ter que fazer um ajuste orçamentário de 7 bilhões para fazer incluir no orçamento previdencial as pessoas que se aposentaram naquele final de ano. Porque o governo simplesmente, sabe o que eles faziam? Ah, sua aposentadoria não chegou. Você vai lá, vota no candidato que você recebe o direito de aposentadoria. Fizeram isso também com as pessoas que estavam esperando a aposentadoria. E está aí o resultado, né? Neste ano, por exemplo, como você tem pessoas, você tem 30 milhões de pessoas passando fome. A gente não olhar isso e entender que isso é uma questão de governo, essa é muito ruim de compreensão de mundo, né? Só para a gente não adjetivar, né? Sim. Se você tem 100 milhões de pessoas, já que você deu para falar números, eu sou chegado. Por isso que eu provoquei, viu, Miguel? Tem que aproveitar esse potencial do Alexandre. Você tem 100 milhões de pessoas em risco alimentar, você não entender que num país que produz 20% de tudo que se consome no mundo, nós somos 20%, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas se alimenta com alimento produzido nesse país. Como é que a gente aqui passa fome? Realmente Tem nada uma reflexão. Isso é muito, muito bom para a reflexão do nosso Como é que a gente não vai refletir sobre isso? Como é que vai refletir que não é? Em qualquer parte do mundo tem política compensatória. A pessoa diz, vai para os Estados Unidos que lá não tem. Eu vou dizer aqui desse momento que tem. Desde a Segunda Guerra. Que eles chamam lá selo de alimentação, lá eles chamavam, mudou o nome faz uns 8, 10 anos, mas eu vou chamar o nome antigo que muita gente chama, food stamp. Selo é um selo de alimentação para as pessoas pobres. A Europa toda paga benefícios para as pessoas pobres de uma forma ou de outra. Porque o contrato social que a gente tem de convivência é que o Estado, ele existe para regular minimamente essas coisas e que você não tenha o desequilíbrio que o equilíbrio faz quando você faz as políticas compensatórias para que as pessoas... Porque o ser humano com fome, o ser humano sem ter as condições mínimas, eu costumo dizer, não adianta construir muro que ele faz o buraco para passar. Sim. Não adianta. É verdade. A fome é terrível. A fome, e é isso que a gente está olhando. Como é que no nosso país a gente não vai discutir que é um problema sério a fome? Por que foi que o Lula disse que o programa dele é acabar com a fome? Se ele não fizer nada, mas se a gente chegar em 2026... 100 pessoas passando fome, ele já fez tudo. Garantir 3 refeições no mínimo. 3 refeições no mínimo. Então é sobre isso que a gente conversa. E quando a gente fala sobre Deus, é sobre isso também que a gente está conversando. Perfeito, Alexandre. É sobre isso. Porque quando a gente fala sobre ajudar o próximo, o que foi que ele ensinou lá? Ele ensinou que nós temos a multiplicação dos peixes e dos pães, né? Amar, dividir e multiplicar o pão. Lógico. Senão Jesus tinha dado pão só para os discípulos dele, para aqueles que estavam lá, que são cristãos, para todo mundo. E todo mundo era cristão, Miguel? Lógico que não. Não. E ele sabia disso. E ele sabia disso. Sim, ele sabia. Porque senão ele não estava pregando na palavra do verdade. ponto de vista de união das pessoas e de como você caminha para encontrar, né, vida melhor no teu pós-matéria. Verdade. A fome é um mal terrível.